Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. É uma alegria ter vocês aqui conosco, reunidos, para a gente conversar um pouquinho e tentar aqui se identificando, nos conhecendo e conhecendo aqui ó, o tema. Sabe qual é o tema de hoje? O caminho. Que caminho é esse que a gente está tomando na nossa vida? O caminho que nos faz bem? O caminho, claro, sempre com o exemplo do Mestre Jesus, é aqui que a gente vai buscar, com o auxílio da Joana de Ângeles, nas reflexões, trazendo para os nossos questionamentos, as dificuldades, os pormenores do nosso dia a dia, na nossa caminhada. Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu estou recebendo a nossa amiga já de longa data, Kátia Gomes, de Recife, Pernambuco. Uma alegria ter ela aqui. Eu já vou chamar ela, mas antes eu quero falar que a gente já está conosco aqui, uma alegria nos esperando. A Sandra, nossa amiga lá de Minas Gerais. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no ao vivo. Está aqui, olha, nos dando boa tarde a todos, lá de Juiz de Fora. Que bom, Sandra, que você está aqui conosco. Seja bem-vinda. Temos também, quem mais aqui? A Dercy, que já está conosco, lá de Matão, né, Dercy? São Paulo. Às vezes eu me confundo, mas a Dercy é nossa amiga também, que está conosco. Que bom, Dercy, que você está aqui com a gente. Fico feliz. Quem mais que chegou? A Marta Garcia também nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Marta. Que bom, felicidade. Quem está chegando, aos pouquinhos o pessoal vai chegando e quem não está ao vivo vai ver depois também. Sejam todos bem-vindos. Antes de começar, para elevar a vibração, a gente eleva o quê? O nosso pensamento. Como é que eleva o pensamento? Através da oração. Então, em uníssono, quem se sentir à vontade, fechando os olhos comigo, eu convido aqui, primeiramente, para a gente agradecer a Deus Pai por essa encarnação, por esse momento, exercitando o poder da gratidão, muito mais que pedir, agradecer. Desde já iniciamos essa oração agradecendo, Senhor, por esse momento, por essa vivência, por essa experiência, por essa vida. Agradecemos ao Mestre Jesus, o nosso grande amigo, nosso companheiro, nosso exemplo, nosso mestre, aquele que nos guia na caminhada, que nos mostra aquilo que todos buscamos, o caminho da felicidade. Agradecemos a espiritualidade de luz que trabalha em conjunto com o canal Amigos do Nosso Lar e que nos traz e nos possibilita entrar em conexão com essa vibração de amor acima de tudo. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo dessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, oração feita. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ah, Vera. Oi, Vera. Que bom que você está aqui. Vera, nossa amiga lá de São Paulo, também está dando olá. Que bom, Vera. Que bom que você está aqui conosco. E eu vou passar aqui a palavra primeiro para a Kátia aqui. Não preciso nem apresentações, mas, Kátia, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você e a gente vai começar já o nosso tema. Fique à vontade. Obrigado por ter aceito, Kátia, meu convite. Eu que agradeço, meu amigo. Agradeço muito por estarmos aqui juntos, né? Nesse momento de Joana. Eu digo Dona Joana, né? Esse momento tão especial. E é interessante que eu não tinha deixado, assim, deixei minha agenda livre para este final de semana e o outro, porque, né, sempre tem as férias, os filhos, né? Aí a gente vai. E aí, quando você me fez o convite, eu disse: eita, eu acredito que é para mim fazer mesmo. Então, e aí eu fiquei muito feliz e assim, eu disse, nossa, esse mês de janeiro, né, nós estamos com um programa especial no canal que a gente faz parte, não é isso? E, e nesse processo, o saúde mental, que é o que eu, né, assim, estou ali fazendo nas segundas-feiras, esse mês de janeiro vai ter uma trégua, e aí eu disse, Dona Joana, a senhora está de férias de mim. Aí olha aí ela dizendo, Aproveita, né? desculpa interromper aqui, Kátia. Aproveita para falar um pouquinho do programa, que dia, que hora, é lá no o canal, tudo para o pessoal aqui acompanhar também, Tá? quem tiver curiosidade. Ótimo, obrigada. Então, nós estamos estudando, né, o livro Triunfo Pessoal,
no canal Renovando Consciências, no programa Saúde Mental e Espiritualidade com Arte. Então, estamos nas segundas-feiras. Vamos voltar, era às 20h30, agora é às 20 horas. Então, a partir de fevereiro, a primeira segunda de fevereiro será às 20 horas. E aí a gente faz uma divulgação, né, assim, do autoconhecimento, do autoencontro, e é muito bom, né, para a gente desenvolver, primeiro comigo, né, depois com... E aí eu tenho um casal maravilhoso que eles fazem comigo, que é a Célia e o José Aparecido. Então, eles são músicos e também fazem palestras, né, cantando, e é muito legal. Então, a gente está aí nessa proposta. Eu convido a todos, né, que venham estar conosco a partir de fevereiro, primeira e segunda de fevereiro, às 20 horas. Maravilha. Lembrando que esse Já é livro... a quarta temporada. Já é a quarta temporada. Oh, maravilha. Lembrando que esse livro, Triunfo Pessoal, é um livro de Joana de Ângeles, né? De Joana de Ângeles. Olha ela aqui do ladinho, ó, tá vendo? Não tinha visto, é verdade. Para mim, eu estou no celular, então tá pequenininho. Pequenininho, né? Dá para ver, dá para ver. Não, para mim tá menor ainda, um quadradinho pequenininho. Ela tá aqui, ó, tá vendo? Que legal, que legal. Aí aqui eu tenho algumas que a gente ganha e aí a gente vai colocando. Maravilha. Antes de começar aqui, deixa eu colocar quem está chegando conosco. Olha, está chegando mais gente. O Robson, dos Estudos Espíritas, né? É o Robson de Recife. Está aqui nos dando boa tarde. Seja bem-vindo, Robson. Quem mais que está chegando aqui? A Helena, do Centro Espírita Jardim de Maria Gravatá. Gravatá, é isso que fala? Gravatá, né? Pernambuco também. É sua amiga, não? Ou é só coincidência? Ok. E aí a gente faz a divulgação, né? A gente passa o link para algumas pessoas. E ela faz parte, né, dessa casa espírita linda, que foi fundada em Gravatá, aqui em Pernambuco. Que legal. Seja bem-vinda também. Aqui está o Regis Barbosa também, nos dando boa tarde a todos, lá de São Caetano do Sul, São Paulo. Seja bem-vindo, Regis. Quem mais está aqui? Nossa amiga Cristina, de São Paulo também. Que bom que você está aqui, Cristina. Seja bem-vinda. Quem mais que chegou? Aqui de BH. Olha, quem é? Ana Paula Pimenta Lemos, lá de BH, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Ana Paula. Quem mais que está aqui? Isabel Tavares. Isabel Tavares nos dá boa tarde, boa reunião. Bom, Isabel, seja bem-vinda você também. Tem mais gente? Tem. Hoje o pessoal está chegando junto. Quem mais ali aqui, ó? O Humberto Orlando, nosso amigo, nos diz boa tarde para vocês aí. Meu amigo, irmão Nelson Tavares, um abração em vocês. Também para a Kátia Gomes. Muito bom. Humberto aqui conosco. Então vamos começar e vou já passar a palavra para você, Kátia. O que representa, o que representou ou representa Joana de Ângeles na tua vida, na tua caminhada, no teu caminho pessoal? O que representou, né, e o que representa. Muito interessante. Que há alguns anos atrás eu já participava de um estudo na casa espírita que eu frequento, que é a Federação Espírita Pernambucana. Então, e aí nós estudávamos, na realidade, o livro que a gente estudava na época era Amor Imbatível Amor. Foi o primeiro livro de Joana que a gente foi estudar, eu, né, no caso. E aí entramos e eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É um estudo tão difícil, é uma leitura tão rebuscada, eu não sei nem por onde eu vou. Mas eu persisti. E era, né, nas quartas-feiras, às 14h30 até era às 14 até às 15h30. Porque aí a gente finalizava e ficávamos na lanchonete, depois a gente assistia a palestra, então eu passava o dia na federação, nesse período. Então, assim, eu ficava
na quarta-feira, desde as 13h30 até as 21 horas. Então, era, né, e aí, à tarde tinha esse estudo de Joana de Ângeles. E esse estudo era, né, feito com 2 psicólogos, o senhor Otávio, que eu tenho muitas saudades, né, ele já está mais, né, uma pessoa mais madura e já não está mais dirigindo o estudo, e psicólogo, e o outro, o seu Limberto, também psicólogo, e uma colega maravilhosa que não é na área de psicologia, mas ela veio com a bagagem psicológica muito boa, que era a Ângela, e ela que continuou hoje o estudo, mas é online. E aí a gente começou e eu comecei, eu ia, e eu achava muito interessante, assim, um grupo muito legal, onde muitas pessoas a gente conversava, então assim, aquela terapia de grupo, né, mais ou menos isso. E aí fomos por anos e anos e anos. E se passaram, isso começou eu cheguei lá, já tem 17 anos, que eu estou na federação, então isso foi nos primeiros anos, então já deve estar fazendo o quê? 15 anos, né, que a gente começou a estudar, né, Dona Joana. E eu achei muito interessante isso, porque eu jamais imaginei que eu iria sequer, assim, ler toda a sua obra, mas assim, que eu fosse até falar alguma coisa sobre ela, porque eu não era palestrante, eu não falava em público, não é, a não ser profissionalmente. E aí fomos fazendo esse caminho. Quando passaram-se esse período, eu fiz o curso de oratória na federação. E eu achava muito complexo, porque falar sobre o espiritismo, para mim, era uma coisa muito que inusitada. Eu venho de uma família que só eu sou espírita, em todos os sentidos, paterno e materno. E eu achava aquilo muito inusitado. Então, eu tentava falar, né? Eu digo, meu Deus, eu não consigo gravar o Livro dos Espíritos, eu não consigo gravar. É incrível, como é que pode? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar alguma coisa? Então, eu fazia as filas, que eram tipo assim, 4, 5 páginas. Eu digo, meu Jesus, como é que você vai falar lendo? E aí as coisas foram acontecendo e eu fui encontrando o meu jeito, né, Kátia, de falar. E algumas vezes na própria federação, que a gente sabe que eles são mais aquela coisa bem, né, organizadinha, aquele negócio tem que ser bem dentro, né, dos preceitos kardecianos. E aí eu dizia, como é que eu vou falar de Dona Joana, né, porque eu não tenho como falar sobre isso. Mas sempre vinha muito a intuição de pesquisar nos livros dela. Sempre. E aí eu achava fantástico, porque minhas colegas e meus colegas falavam muito sobre André Luiz, muito sobre todas as outras obras, mas eu só me encontrava nas obras de Joana de Ângeles, né? E aí eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Enfim, e comecei a abrir o meu coração e a permitir, e a coisa foi fluindo, foi fluindo. E quando foi há 8 anos atrás, em 2016, eu dei uma parada profissional, e nessa parada, para fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira, me veio a intuição de passar 6 meses só estudando os livros de Dona Joana de Ângeles. E aí eu disse, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, como vai ser isso? E aí, na época, meu marido, ele era o provedor, e assim, né, trabalhava numa empresa multinacional. E aí eu estudei os 10 volumes em 6 meses, não foram os 16. Não é que eu estudei, eu li, né? Mas eu leio riscando já, botando no próprio livro, para não perder tempo, li em caderno. E eu tenho colegas que são bem organizadinhas, que compram caderno. Eu tenho vários cadernos, mas quando eu estou lendo, é no livro mesmo, que não dá tempo. Então, né, a coisa vai. E aí eu disse, nossa, que coisa interessante. E ali eu fui me encontrando, eu já estava nos estudos, na federação, e fui me encontrando, fui vendo. Eu digo, meu Deus, isso aqui é uma coisa fora do comum.
isso aqui é tudo que eu acredito, tudo que eu entendo. Então, eu já estudava muito sobre física quântica, eu já estudava muito sobre outras temáticas, então eu já sempre fui muito curiosa, né? Então, eu já fazia esse caminho. E aí eu disse, eu vou me organizar. E fui fazer uns cursos, né, de ordem profissional. E nesses cursos eu vi que precisava de mais. E aí eu fui fazer uma formação, uma pós-graduação em psicanálise, porque Dona Joana fala muito sobre Freud e Jung. E aí eu disse, eu vou pelo caminho, né, do pai primeiro. Aí fui buscar Freud. E aí a coisa foi, fiz essa formação, e aí eu comecei a me debruçar. E as pessoas dizem assim, você é psicanalista freudiana? Eu digo, não, eu sou psicanalista espiritualista. Não, sou psicanalista sistêmica. E eu digo, de onde foi que eu tirei esse nome? Não tem canto nenhum. E aí comecei a fazer dentro dos, né, da minha proposta profissional e fui adequando. E assim, passado-se um período, eu entendi que era o caminho que eu queria seguir, mas não ainda para fazer psicologia. E aí eu fui, né, caminhando e fui fazendo o meu trajeto. E aí, quando Dona Joana lança aquele livro Constelação Familiar, aquilo me chamou a atenção de tal forma que eu disse, meu Deus, isso aqui tudo faz sentido. Ele está até ali em cima, depois eu pego para mostrar. Quando eu comecei a ler, eu disse, nossa, isso aqui é fantástico. Aí tinha um movimento, né, já sobre constelações sistêmicas, de Bert Helling, inclusive ela fala no livro de constelação familiar sobre ele, mas não profundo, mas assim, ela traz alguns relatos, e eu achei muito interessante. E aí fui pesquisar uma formação e fui fazer a formação de constelação sistêmica familiar. E aí eu disse, olha aí onde está o processo. Então, eu sou uma psicanalista sistêmica. E aí fui, porque a gente vai adaptando, né? Você vai fazendo uma formação ali, outra lá, vai lendo, vai, né? E você vai se adaptando ao novo normal, que é esse que a gente está hoje. Espera aí, pronto, Tá bom. a sinfonia. Então, acho que alguém chegou na porta, enfim. Então, foi isso, né? Buscando esse caminho. Eu acho melhor você falar. Tá. Faz o seguinte, isso que eu ia falar, tira um pouquinho o seu áudio. Vou aproveitar, deixa então, e vou começar a falar um pouquinho da minha história também. Se assemelha muito, Kátia. Interessante que a gente está aqui conversando, a gente já se conhece há algum tempo, né? Mas a gente vai aos pouquinhos conversando e se identificando. Eu tenho uma história parecida com a sua, Kátia. Eu também cheguei à doutrina espírita, não conhecia Joana de Ângeles, até que depois, no terceiro centro que eu comecei a frequentar, era um centro no Rio de Janeiro que se chamava Joana de Ângeles. E dali aquela figura, né, essa foto bonita da Joana, mas não entendia muito bem, Joana, aquela coisa do início da doutrina, eu tinha ali uns 2, 3 anos de doutrina, menos até um segundo ano. E aí tinha um curso, tinham vários cursos, mas eu lembro desse curso até hoje, que quem fazia o curso quem dava o curso, no caso, era o Hernani, que já esteve aqui comigo, já foi meu convidado, inclusive. Está aqui, para quem quiser assistir depois, tem uma playlist aqui no canal, aqui no Bate-Papo com Joana de Anjos, no canal Amigos do Nosso Lar, e também no meu canal, tá? Depois eu falo um pouquinho do meu canal. Então, no Hernani, cheguei lá e ele falava e aquilo batia de uma forma muito profunda. É um pouco daquela questão que talvez a Kátia se identificou com aquele tipo de ensino e aquilo ressonava, aquilo fazia sentido, parecia que era música para os meus ouvidos. Eu adorei aquilo, tudo que eu ouvi e comprei o livro. O livro era Jesus à Luz da Psicologia Profunda. Um livro bem denso, bem profundo. E eu fui para casa para ler o livro. E lembro até hoje a impressão que eu tinha.
Parecia que uma página era em russo e outra era em chinês, porque eu não entendia nada, nada, nada que estava escrito. Eu lia e não fazia sentido, eu não conseguia perceber aquela literatura complexa, difícil até então. Por quê? Porque falta o hábito. Às vezes, num primeiro momento, muita gente reclama disso. Fala assim, mas Joana é difícil. Pode parecer no momento, no primeiro momento, ser difícil, mas depois de um tempo a gente vai também se acostumando e percebendo a forma de se expressar desse espírito de luz, como cada um tem a sua particularidade, a sua veia, ou o seu modo de se expressar. E claro que com um professor fica mais fácil, porque dá uma mastigada, coloca num linguajar mais acessível, digamos assim. E ali foi minha primeira chegada com Joana de Ângeles, e a partir de então eu passei a entender e a compreender a psicologia com mais profundidade. E foi através da Joana que me fez, depois de alguns anos, buscar uma formação profissional. Entrei na psicologia, na faculdade, para tirar o curso, né? Tirar a formação. E eu vou compartilhar uma coisa com você aqui, Kátia, e com quem está me ouvindo. Quem já me conhece sabe dessa história. Foi uma imensa decepção. Decepção por quê? Porque eu esperava mais. Eu imaginava que, e não tinha entendido até então, eu imaginava que a psicologia acadêmica tradicional ia me trazer uma profundidade ainda maior do que aquilo que eu estava encontrando com Joana. Mas depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, Joana traz essa psicologia espiritual, ou espiritualista, ou psicologia espírita. Estou inventando o nome aqui, não existe uma nomenclatura exata, tá? Mas vamos chamar de psicologia espírita, que não confronta de forma alguma a psicologia acadêmica, os grandes pensadores, os grandes psicólogos e suas teorias, de forma alguma. O que ela faz é exatamente esse recorte, esses pequenos trechos, e vai montando um quebra-cabeça, trazendo um desfecho ou uma amplitude maior com o processo reencarnatório, o sentido que nós somos espíritos reencarnantes, a personalidade, um momento, e esse construto da personalidade, enfim, toda a profundidade que ela vai trazendo, que não conseguiria ser feita se não fosse através da reencarnação. E, claro, a cereja no bolo, o caminho, o Mestre Jesus. O médico das almas, o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, trazendo ali exatamente todo o desfecho para todas as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as nossas questões que fazem parte. Faz parte da vida de todo mundo, faz parte da vida da Kátia, da minha vida, da vida de vocês todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. E o que Jesus pode nos ajudar nesse momento? Não só aquele Jesus distante que está lá na Bíblia, lá no Evangelho, ou lá no altar, não. É o Jesus do dia a dia, com aquilo que hoje está difícil aqui de gerenciar, o problema na família, como a Kátia disse. Esse livro é espetacular, adoro esse livro, Constelação Familiar. Aliás, eu fiz o estudo desse livro, capítulo a capítulo. Quem quiser acessar isso, está lá no meu canal. O meu canal do YouTube eu vou divulgar aqui, é o nt.nelson Tavares. nt.nelson Tavares. Eu estudei capítulo por capítulo, acho que foi ano passado, retrasado, já não lembro. Porque Joana, vamos falar um pouquinho desse livro aqui. Joana de Ângeles mergulha nas nossas questões, na nossa briga da família, o problema com o vizinho, com a tia, é o marido, é o filho, é um capítulo para cada um. É um capítulo só para drogadição, é um capítulo só para sexualidade, questões que estão no âmbito familiar, e a família por si só é o quê? É conflito, é atrito. Somos espíritos imperfeitos e a gente acaba se esbarrando um no outro. E essa coisa do esbarrar, muitas vezes, tem história no passado, predisposições, barulhos mal resolvidos, encarnamos aqui novamente para resolver mazelas que não foram bem resolvidas, e também tem espíritos que se fortalecem nesse processo reencarnatório, espíritos afins, amigos que encarnam na mesma família, não por acaso. Então, Joana mergulha com essa profundidade, por exemplo, no aspecto familiar, que eu, particularmente, até hoje, não consegui chegar ou ter um outro conteúdo com tamanha profundidade, com as bases psicológicas que a Joana traz, identificando o problema, trazendo um caminho sempre pautado ou baseado no Mestre Jesus como o desfecho final ou o caminho que todos nós temos que seguir através
do amor. Como é que tá o cachorro aí, Kátia? Acalmaram-se. Que bom. Ai, então, e aí você falando sobre isso, me veio também, que Dona Joana, ela tem vários livros, né? E aí a gente tem um livro bem recente, que é justamente aquele último, o mundo regenerado, né? Que ela vem trazendo com essas demandas que a gente está vivenciando hoje. Mas aí eu não vou entrar nem nele agora, eu vou trazer justamente essa proposta, né? Que ela une corpo, mente, espírito, matéria. Então, são as quatro partes, né? Porque a gente diz assim, não, o corpo já é a matéria. Não, não. A gente tem que entender que corpo, mente, espírito e matéria. Então, a gente tem duas partes. E aí é quando ela busca integrar todos esses pontos. E eu comecei a ficar encantada com os estudos e eu fui entender por que que eu já vinha estudando numa sala de aula, né? Lendo, por que que eu passei 6 meses lendo? A coisa foi tomando outro rumo. E aí eu disse, meu Deus, que coisa interessante. Um belo dia, eu tenho as amigas, né? Aí tem uma que disse, vou fazer psicologia. Vamos fazer? Aí eu disse, vamos. A mesma decepção que você teve, eu tive. Porque quando a gente sai de uma proposta, de uma psicologia profunda do espírito, a gente chega na academia totalmente diferente. E quando eu comecei a ouvir os professores, os mestres falando, e eu dizia, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Tudo contra aquilo que eu creio. E aí eu fiquei impactada, aí a gente já pega logo fenomenologia, eu digo, pronto. Esse aí é que eu não vou fazer nunca, vai ser difícil. Então, é como você começa a entender que ainda tem muito caminho pela frente, né? Mas a gente já começou a despertar a psicologia que ainda vai chegar. Como é interessante, né? Academicamente, a gente está vendo que já estão buscando muitos profissionais, e a gente tem o próprio Haroldo, né, que está fazendo uma profundidade de estudo, né, de trabalho, e nós somos também coleguinhas, coaches, eu e ele, né, que também fizemos essas formações, e aí a gente vai. Isso tudo é o autoconhecimento, a necessidade de se autoconhecer. Começou por aí. Então, é muito interessante porque quando de fato a gente começa a olhar, né, aí nessa proposta da psicologia, né, de Joana de Ângeles, ela vem numa realidade para todos. E essas indagações que ela traz, a gente precisa deixar de ser preguiçosos, levantar um pouquinho a nossa vibração, poder a gente alcançar. Porque diz assim, ela já baixou tanto, ela não tem mais nem o que baixar, agora somos nós que temos que levantar. Precisamos levantar um pouco para a gente compreender melhor a leitura que a gente faz. Então, ela vem trazendo para a gente muita coisa interessante. E aí, ela nos mostra, né, como de fato somos e precisamos refletir. E essa reflexão, ela traz como espelho. Então, na hora que eu começo a refletir em mim, me auto-encontrando, né, me autoconhecendo, me auto-dominando, porque não o domínio do controle, né, mas é o autodomínio, é o cuidado de olhar para si, de entender que nem todos os momentos eu vou estar tranquila, zen, que eu sou ser humano.
estou em construção, mas é trabalhar essa profundidade que Dona Joana nos traz, né? E a profundidade não é para o outro, é para si. E quando a gente se coloca no lugar de estar lendo, olhando, né, percebendo, e quando a gente faz a escuta com amor e sem julgamento, a gente faz uma escuta que eu digo, meu Deus, eu não poderia nem conseguir, eu não conseguiria escutar dessa forma se eu não tivesse lido, né, se eu não tivesse participado desse banquete espiritual que Jesus nos oferta. E aí é quando a gente começa a olhar e a gente vê que ela traz um espelho para a gente, né? Um espelho de um mundo muito rico de possibilidades. E essas possibilidades é com a minha própria alma humana. E quando eu olho para mim, eu compreendo que eu tenho limites e eu começo a despertar a minha consciência, que é o que Jesus diz: desperta, ó tu que dormes. Então, esse despertar do sono é a consciência. E Dona Joana nos traz esse despertar da consciência. E é muito interessante que nessa série psicológica que ela nos traz, existe as pontes, né, entre ciência e religião. E sempre estão ligadas e linkadas com a doutrina espírita. Porque, de fato, né, ela é uma profunda conhecedora deste autoconhecimento. E, além do mais, ela é uma veneranda e ela é uma profunda conhecedora do Espiritismo. Então, ela nos traz essa proposta através da sua série psicológica e de todos os livros. Aí tem um livro que eu não tinha ainda, que é o Mestre de Amor. O primeiro livro deles, né? Que eu digo deles, que foi de volta que psicografou e ela que ditou. E Mestre de Amor está ali, eu vou tentar pegar para mostrar a vocês. Vem numa capa nova, numa ilustração belíssima. E de aniversário, acho que é acho que é 40 anos, é um negócio assim, que tem, né? Porque a série psicológica já tem 30 e poucos anos. E começou em 1900, ou foi 2001, uma coisa assim. Então, já tem um tempo. E aí, quando a gente começa a entender que ela nos traz, né, toda essa proposta para a gente ter um alicerce. Então, ela nos mostra que a estrada precisa estar alicerçada. E aí é quando a gente começa a entender que, quando vem os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, de várias ordens, quando a gente já tem esse autocontrole, esse autoconhecimento, primeiro o autoconhecimento, a partir do autoconhecimento é que a gente começa a buscar ou o autodomínio, ou o autocontrole, e a gente vai trazendo, né, Nelson? A gente vai buscando, né, colocando cada um numa caixinha, e quando a gente precisa, a gente tira um e utiliza. Depois a gente tira outro e utiliza. Então, quando ela nos dá essa condição, ela vai nos mostrando, né, que, além de tudo, a gente fazendo esse espelhamento, esse autoencontro, a gente faz conosco, com o próximo e com Deus. Então, quando a gente entende quem eu sou, eu, quem é meu próximo, é claro que eu vou entender que Deus não é um Deus antropomórfico, aquele Deus que vem, o Deus, né? Que é aquele Deus punidor, que é o Deus da lei de Talião, que é aquele Deus que precisa. Não, esse Deus não existe. E eu, pequena, já dizia aos outros religiosos que esse Deus eu não acreditava. Ó, pequena, pode falar. Tanta coisa importante aqui, Kátia, que você falou, eu fiz um monte de anotação. Vou Ei, começar, vou começar pela história do despertar. Eu gosto muito do despertar, daquela frase, vamos recorrer ao mestre aqui. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é verdade fora, não.
Essa verdade que está aqui, que vem através do autoconhecimento. Que verdade é essa? Qual é a nossa verdade? É esse olhar para si, o desnudar-se com profundidade, tentando alcançar esse espelho desse olhar, esse autoencontro, nesse processo, como a Kátia disse, do alto. É o autoconhecimento, é o autodomínio. Dominar por quê? Para quê, Nelson? É aquela regra de três. O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Por quê? Porque não dá para fazer tudo, porque senão vira bagunça. Aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos e acaba tropeçando no próprio pé. Porque temos tendências boas, temos questões muito positivas aqui nesse construto que a gente vem trazendo, mas tem uns negócios também que não é muito legal, né? Esse que a gente já identifica, que não é muito bom, a gente sabe que não é muito certo, e é aqui que vem o processo da autolapidação, entendendo que através do autoconhecimento a gente vai chegar naquele segundo passo, que é a proposta de Jesus. Que proposta é essa? A tal da reforma íntima. E a reforma íntima é esse olhar para o que não está muito certo, muito legal, tomando novas escolhas, novos caminhos, buscando aquilo que faça mais sentido para a nossa verdade momentânea. E o que é importante a gente falar sobre isso? Olha só, pessoal, a gente adora muito 880 com verdades. A verdade é volátil, e ainda bem que seja. Sabe por quê? Porque aquela verdade lá atrás, nossa, de 20, 30 anos atrás, eu não conhecia a Kátia há 20, 30 anos atrás, mas eu tenho certeza que ela tinha umas verdades, umas ideias, uma cabeça, uma forma de ver a vida diferente da que tem hoje, como eu, como vocês todos que têm aqui. E que bom que as nossas verdades vão mudando. E nesse processo de encontrando as nossas verdades através da experiência, da maturidade, a gente também pode, aí que vem o grande desafio, nesse olhar íntimo e nos reconhecendo e percebendo, espera aí, por que eu tenho essa má tendência aqui? Por que eu continuo fazendo daquele meu jeitinho, aquela coisa que o tempo passa, o tempo voa e parece que eu estou patinando e não saio do lugar, sabe? Adiando, vai ficar para o plano do próximo ano. Aí chega o próximo ano, aí o plano já está lá em 99, a gente já está em 2026 e ainda está jogando aqui para se bobear 2030. Aqui vem o convite do esforço e vem o convite desse auto-melhoramento, vamos chamar assim, que é o convite que Joana nos faz, exatamente para entender que a responsabilidade é sempre única, exclusivamente nossa. Com o nosso desenvolvimento, através da nossa caminhada, através das nossas escolhas. E aí, como é que ela vai em profundidade? Porque ela, um ponto que eu anotei aqui que a Kátia falou e eu gosto muito, é exatamente essa correlação entre corpo, mente, espírito, matéria, essa fusão, essa união num só. Porque a gente entende ainda a coisa muito separado. Até o próprio nome, né? Até corpo, matéria, espírito, a gente vê em 4 caixinhas. Mas, na verdade, está tudo junto, é uma coisa só. E quando está junto e funciona bem, nós temos o processo que Joana nos chama a atenção da sintonia. Mas quando está meio truncado, a coisa não está muito legal, nós temos a distonia. E aí, o reflexo que isso ocasiona naturalmente no nosso organismo físico, através de instalações de doenças. Por exemplo, e hoje a medicina já vai caminhando nessa direção, muitas vezes com o chamado processo de somatização, que ainda é um campo vago, mas já é um avanço. Entendendo a correlação emocional barra espiritual, ainda não é chamado de espiritual, tá? Mas nós espíritos que somos, e as nossas emoções, e o estresse, o acúmulo, e a má gestão de conflitos internos e questões quaisquer que sejam, que acaba carregando, digamos assim, falando mal e porcamente, tá, pessoal? Carregando uma energia ou alocando ela, se concentrando em determinados chakras ou pontos ou centros de força que provocam ali uma má distribuição energética e a formação de um nódulo, por exemplo, de uma doença. Então, esse entendimento científico, eu sou muito fã, e como a Kátia disse ainda há pouco, é um caminhar natural que a ciência vai encontrando, pouco a pouco, através da comprovação científica. E que assim seja.
Porque tudo que a Joana vem trazendo aqui nesses 30, 40 anos é algo que aos pouquinhos a gente vai conseguindo entender, digerir. A gente está aqui mastigando, sabe? Sabe aquela vaca que fica mastigando ali, ó? Fica mascando. A gente está mascando aqui porque é difícil ainda. É difícil compreender, mas aos poucos a gente vai tendo um parâmetro e um olhar e vai conseguindo unir todos esses lados, essas pontas. Vou só fazer antes de passar a palavra aqui, Kátia, me veio à cabeça uma coisa que eu gostei muito. Não sei se você sabe, para mim foi novidade, eu descobri há pouco tempo. Uma descoberta científica há pouco tempo que eles conseguiram realizar, que é a história do espermatozoide. O espermatozoide é a fecundação no óvulo. O que a gente aprende desde criança? Bem, tem ali milhões de espermatozoides, e quem é que vence aquela corrida enlouquecida do espermatozoide? É o mais forte e o mais rápido, o que está mais condicionado a conseguir vencer aquela grande batalha. Isso é o que a gente aprendeu. Mas agora a ciência já quebra esse paradigma antigo e já consegue perceber que não é bem assim. Já está comprovado cientificamente que existe uma outra relação que tem a ver com uma conexão entre o espermatozoide e a mãe. Agora, abre campo para muitas interpretações, inclusive aquilo que a gente já estuda aqui há muito tempo, que nada é por acaso, que tem um planejamento reencarnatório, que tem um segmento ocorrendo entre, não é só a questão fisiológica, o organismo físico, o óvulo, o espermatozoide, a fecundação e a geração de um bebê, a gestação. Isso tudo é só a ponta do iceberg. Onde é que está esse iceberg? É toda essa conexão que nós temos uns com os outros através das nossas relações. A gente está sempre ligado, para o bem ou para o mal. E a família, num só, é exatamente esse celeiro que a gente está aqui para desempenhar essa troca com maior profundidade, querendo ou não querendo. E aí tem história espiritual atrás. Então, aos pouquinhos, o que eu quero trazer aqui que é interessante, porque a ciência vem avançando. E só para fechar, antes de passar para a Kátia, eu acredito, aqui é uma crença pessoal, que nos próximos 10, 15 anos, vou jogar assim, tá? Talvez 10, 15, vamos botar 20, não sei, nós, com a inteligência artificial atrelada ao desenvolvimento científico, a gente vai ter revelações assim de explodir a cabeça. Porque eu acho que a gente vai entrar com a questão da inteligência artificial numa outra velocidade, num outro ritmo de descobertas científicas, quando conseguir anexar toda a inteligência artificial à própria ciência, os desenvolvimentos e os próprios testes. Isso ainda está numa fase inicial, mas é uma questão de tempo. E quando isso acontecer, eu acho que a gente vai ter um novo mundo que vai se revelar, que sempre existiu, mas que a gente vai passar a conseguir enxergar ele. A palavra é sua, Kátia. É interessante que você falou sobre isso. Eu estava aqui, eu separei até um trechinho que diz assim: cada indivíduo é o somatório das suas experiências evolutivas mediante as sucessivas reencarnações, que vão modelando o caráter e os sentimentos, os valores ético-morais, as aspirações, as organizações celulares que formam os órgãos e o seu equilíbrio ou desarmonia, através da anatomofisiologia, o que contribui para uma existência saudável ou doentia. É engraçado isso, né? Não tínhamos combinado, né? Isso. Então, veja como é a sintonia. Então, veja que interessante, né? Quando alguns pacientes, né, a gente entra num processo de conversa, e que vamos fazer da escuta, e eles vão fazendo as demandas, e são curiosos, e querem saber algumas coisas, a gente começa a conversar. Então, o que é para mim uma coisa já muito clara, hoje eu vejo em livros científicos, e eu digo, gente, que coisa linda! Isso para mim é claro demais. Mas, quando a gente vai para uma sala de aula, a gente escuta e, nossa, então estou no caminho certo. A gente pega um livro, a gente lê, nossa, eu estou no caminho certo. Eu estou lendo um livro que é o Mito do Normal.
Esse mito do normal é de Gabor Maté. Então, é um médico, né, que está vivo, que é cientista, estudiosíssimo, e ele fala sobre as células. Então, eu já vinha estudando Joana de Ângeles, lendo, que ela fala muito disso. E aí ele traz sobre as células. E o que é que eu quero trazer com isso? É que o espermatozoide, né, ele vem e ele fecunda junto com o óvulo. Esse óvulo não é porque, ele escolheu, é porque existe uma sinergia, existe uma atração. A ciência ainda vai passar mais do que 20 anos, meu amigo. Você ainda é bonzinho, você ainda vai dizer que é 15, eu digo que é 20 e tantos, não pouco mais. Para eles aceitarem o que é aceitável, o que já é visto por a gente. Então, quando a gente entende os traumas, eles estão aonde? Os traumas estão nas memórias celulares. Quando não vivenciados na fase adulta, na fase da juventude, da adolescência, mas quando vivenciado na infância, que é uma primeira infância, ou intrauterina, ou no ventre, ou vou mais além, na concepção, antes de eu, né, conceber o óvulo junto com o espermatozoide e fazer um filho. Ele quer participar, ele quer participar. Antes, esse hoje eu resolvi conversar, antes, né, disso, o que acontece? A minha mente, eu não estou falando nem da parte espiritual, eu estou falando da ciência. A minha mente, ela já atraiu um campo vibracional onde deixa eu fechar aqui. Tá bom, tá bom. Vou aproveitar então aqui para falar um pouquinho. Pronto, já fechei. Vai lá. Força, então, força. a mente é um campo de vibração. Tudo que eu realizo, eu pensei. Então, na hora que eu plasmo, está no campo vibracional. Então, está no perispírito. E está no perispírito daquele ser que está por chegar. E aí ele não vivenciou nada disso. Então, ele não vivenciou o trauma está em mim. Então, a terceira geração traumática está dentro de mim. Aonde? Se eu não vivenciei isso, a terceira geração está nas minhas memórias celulares. Está dentro de mim, as minhas células que vibram. Então, quando eu comecei a ler, eu digo, cara, tem alguém tão maluco quanto eu que entende disso. E aí comecei a ler Joana de Ângeles, que ela nos traz coisas assim que eu digo, gente. E aí, quando eu comecei a ler uns cientistas, eu digo, gente, essa galera está chegando, nossa, que maravilha, Nelson, a gente não está só. Então eu digo, gente do céu, o negócio vai ser mais rápido do que eu pensava. Eu achava, sabia que daqui a uns 100 anos era que a gente ia estar, né, entendendo alguma coisa, mas não. Você já disse 15, eu ainda digo 20. Eu estou vendo que realmente vai ser acelerado. Então, quando ela fala, né, que é um conjunto onde as células, elas estão dentro da gente. Jesus diz o quê? Não é? Que eu fiz, podeis fazer até muito mais. A tua fé te salvou. Mas ele pede também para a gente ir a ele, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se a gente quer a cura, a gente precisa sair da zona de conforto. Eu precisava da cura, eu precisava compreender isso que hoje eu falo.
Então, eu precisei passar 6 meses sentada na minha varanda, lendo de domingo a domingo, madrugadas, noites em claro que não tinha sono, tanta sede que eu tinha. E aí, quando terminou isso, eu disse, gente, eu preciso de mais coisa. E fui buscar as formações para poder a gente ir caminhando profissionalmente. E aí vou para a psicologia, e aí eu tranquei, né, no quarto período. Eu não aguentei, mas ainda estou pensando em voltar. Que não é fácil, a gente já está lá na frente, a galera ainda está cá atrás. A gente está no século XXI, eles estão no século XVI, né? Não é nem 19, é 16, porque ainda tem muita coisa ultrapassada. E aí a gente fica naquele processo. Então, quando a gente estava você falando isso, me veio toda essa. Quer dizer, depois eu vou querer trazer um relato, mas eu quero que você fale primeiro. O que eu gosto de tudo isso aqui que você falou, Kátia, unindo essa questão da ciência e todo esse banquete que nós temos aqui com o Espiritismo, voltando lá para Kardec, quando ele fala: olha, se um dia tiver um conflito entre ciência e o Espiritismo, fala o seguinte: siga com a ciência. E esse é o ponto que eu vou compartilhar, o ponto que me levou. Porque aí sai daquela questão cega de que aqui o Deus está aqui, só nós estamos certos. Pronto, tem uma abertura no entendimento que não é para ter conflito entre ciência e religião, tem que ter união, o entendimento, caminhar em conjunto. E todas essas revelações que aos poucos vai se chegando através da comprovação científica é para retratar não, é para dar a chancela daquilo que a gente já engatinha. E por que engatinha? Foi interessante você trazer essa questão das memórias celulares e fazendo esse vínculo com o trauma. Porque também vou compartilhar aqui um pouco do processo profissional. É muito natural, muito normal, digamos assim, pacientes que chegam com processos traumáticos evidentes, questões muito fortes, que se fazem presente no hoje, através de dinâmicas conflitantes para a pessoa, para o paciente, para o indivíduo. E aí a gente vai fazer uma varredura e buscar num hoje, num passado, até a infância, e não consegue enxergar nada. E não sai nada dali. A gente vai cavucando de um lado do outro e não vai. Porém, a gente consegue perceber também, em paralelo com esse olhar espiritual, digamos assim, as predisposições, as tendências, algumas características da própria personalidade que acendem assim como uma luz, sabe? E vão fazendo nexo, como num grande quebra-cabeças. E a gente vai percebendo e conseguindo investigar, talvez não só esse eu momentâneo através dessa personalidade hoje, essa vida, isso que nós estamos vendo aqui, mas aquele eu mais profundo, esse construto da personalidade de hoje sendo resultante de outras tantas vidas e outras tantas personalidades, como uma grande série do Netflix, para tentar ilustrar aqui. Né? A gente está aqui, talvez, no capítulo 12 da terceira temporada, mas já teve muita história lá atrás. Cada capítulo é uma vida. Então, tem história atrás. E o que a gente vai trazer aqui? A gente tem mais ou menos uma ideia, uma percepção muito rasa, digo eu. Agora, o que vai acontecer naturalmente é uma comprovação científica através de instrumentos, através da tecnologia, que vai conseguir fazer essa tal comprovação, como, por exemplo, agora a Kátia falou. Analisar, por exemplo, uma célula, não com o microscópio que nós temos hoje, mas com um equipamento mais profundo e mais apurado e conseguir fazer uma correlação com a nossa própria história de vida. Como é que vai ser isso? Eu não faço a menor ideia, mas não tenho dúvida alguma que é questão de tempo para a gente conseguir ir nessa profundidade com o desenvolvimento tecnológico, ou seja, o desenvolvimento científico, que vai só corroborando, dando chancela nesse entendimento mais profundo, que é o que a gente estuda hoje aqui, quase que engatinhando. Mas olha só para fechar aqui, o engatinhando, para mim, pelo menos, já é uma batalha imensa. Por quê? Porque é difícil a gente compreender isso, e ter esse olhar, e mastigar, e digerir, e acomodar tudo isso. É aos poucos que a gente vai, através desse estudo, através desse conhecimento, como a Kátia disse, abrindo clarões
E é aquela velha história, eu vou voltar à frase aqui, conhecer a verdade vos libertará. Quando eu digo libertará nesse sentido, é libertar às vezes de muito sofrimento. Sofrimento por quê? Pela falta da compreensão, a falta do entendimento ou de uma limitação, ou enxergar a vida ou as dinâmicas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades sobre só, único, exclusivo, um prisma. E quando a gente está num prisma só, fica difícil. Quando a gente vai abrindo um pouco o campo através desses clarões conscienciais, a coisa vai se abrindo, vai se iluminando e a gente consegue ter uma percepção mais leve, mais tranquila e consegue lidar com maior facilidade ou menos dificuldade na nossa vida. Passa a palavra, Kátia. Temos 5 minutos, tá? Ótimo. Então, isso tudo, né, me faz trazer uma experiência que eu tive quando a primeira vez eu fui a Salvador e eu fui à Mansão do Caminho. E aí eu cheguei lá, falei que eu ia trazer algo, né, mais ou menos assim. Eu fui. E aí eu entrei, né, eu tinha tanta vontade de ir, conhecer e tal, aí fomos. Eu me sentei, não, e entrei, aqueles portões azul na Mansão do Caminho enormes, aí fui, o rapaz foi mostrando, né, o guia ali de dentro, porque é uma cidade enorme. Então, a gente muitas vezes vai num carrinho, aqueles carrinhos de golfe, né, vai levando a gente, ou quem quiser ir andando, pode ir, mas é muito chão. Então, como tem muita subida e descida, foi um pouco mais cansativo. Aí fomos e chegamos na casa principal, que é a casa que o Divaldo morou até então, né? E ainda com certeza deve ficar lá sempre, porque ele, materialmente ele se foi, mas espiritualmente ele está mais livre para estar ali onde ele, né, tem o coração dele, que é onde estiver o teu amor, aí estará o teu coração. Então aí eu perguntei, fulano, aqui é o quê? Ele disse, aqui é a casa do Divaldo, tal, para disse, meu Deus, que coisa linda. Aí eu disse, esse jardim? Ele disse, é o jardim de Joana. Eu disse, nossa, que lindo. E aí eu fiquei na minha, eu nem fiquei no meio do caminho, eu fiquei na estrada entre o jardim e a casa. E fiquei olhando para o jardim. E aí algo me convidou a entrar no jardim. E aí eu fui entrando ao jardim, e aí eu pedi interiormente, né, a permissão para entrar naquele jardim. E eu percebi, porque eu sou mais perceptiva, eu não tenho nenhuma mediunidade de evidência, clarividência, mas aí eu percebi que abriu-se um portal para que eu entrasse. E na hora que eu entrei, né, isso tudo é energeticamente. Na hora que eu entrei, eu não aguentei e eu chorei por mais ou menos 20 a 30 minutos sem saber porque que estava só chorando. E me sentei, e quando eu sentei, depois de um certo tempo, e aí a pessoa, eu ouvi, né, intuitivamente, dizendo assim, quanto tempo, minha filha, eu esperei por você. Que bom que você chegou. E aquela voz ecoou, e aí eu digo, gente do céu, eu olhava para um lado e olhava para o outro, não tinha ninguém. E aí segui, né, ali um pouquinho mais sentada, aí foi quando o rapaz veio chamar, a senhora vai conhecer o resto das coisas, não pode ir, leve todo mundo, eu vou ficar aqui. E ali eu fiquei, e não fui conhecer mais absolutamente nada. E ali eu me sentei, conversei, e, sabe, e fiquei ali como se eu estivesse em casa. Volto para Recife, e na reunião mediúnica, uma colega, né, olhou para mim e riu e disse, eita, tu viesse muito bem acompanhada. Aí mas entramos e fomos trabalhar e coisa e tal. E nesse dia eu não fui para a mesa, eu fiquei na vibração, e ali eu fiquei. E eu comecei a sentir a mesma vibração que eu senti no jardim. E aí a minha colega, uma das colegas, né, dá uma comunicação belíssima, dizendo que
eles já me aguardavam há muito tempo. E como eu sou muito teimosa, né, eu demorei, mas foi no tempo certo. E aí eu não entendi muito o recado, e ali fiquei, e me emocionei. Quando terminamos, ela disse, olha, é interessante, porque, pelo que eu entendi, me parece que você viveu, né, em Salvador no ano de 1822. E aí eu comecei a pesquisar o que era isso. Foi quando eu comprei uma obra que fala sobre as existências de Joana. E é quando Joana Angélica, né, ela desencarna no ano de 1822, em Salvador. E eu tinha pavor a Salvador. Eu não suportava aquela cidade. Eu nunca quis conhecer Salvador. E eu fui para Salvador. E hoje eu amo Salvador, porque Salvador levou meu filho para lá. Então veja como tudo faz sentido, né? Então, daí em diante, eu comecei a estudar muito, assim, a ler, mas não porque, não, eu vou ler. Não, chegava. E começaram a chegar as palestras, falar sobre Joana, sobre conflitos existenciais. Eu digo, meu Deus, esse livro é muito difícil. Mas tome a ler. E eu falava, eu digo, meu Deus, eu nem estou falando. Então, são coisas, né? E esse foi o caminho que eu fui fazendo. E que eu faço ainda. E vou fazer até, né? O final das existências sucessivas. Que história bonita, Kátia. Que interessante. Que momento único aqui, emocionante. Imagino você estar lá no jardim e esse choro, eu sei que choro é esse que você está falando, é um choro que vale todas as lágrimas, né? É uma coisa muito bonita, esse contato com a espiritualidade de luz, essa possibilidade que, de vez em quando, não é sempre que acontece, pelo menos não comigo, que a gente consegue se conectar com um pouquinho mais no alto e tem uma migalhinha, mas é uma migalhinha que não tem como explicar, é só sentir, realmente. Que bonito, Kátia. Adorei, Kátia, estar com você aqui nesse bate-papo, foi ótimo. Espero que vocês que estão aí conosco até agora, tá vendo que tem um pessoal aqui conosco que tenha gostado. Quem está assistindo depois também, sejam todos bem-vindos. Deixa eu já aproveitar para falar do programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, que já está aqui já há alguns anos. Então tem aí uma playlist aqui no canal Amigos do Nosso Lar, procura lá, Bate-Papo com Joana de Ângeles, a gente já teve aqui com diversos convidados, temas diferentes, e também tem uma playlist lá no meu canal, pode procurar Bate-Papo com Joana de Ângeles, o meu canal, repetindo, é o nt.nelson.tavares, nt.nelson.tavares, tem bastante conteúdo lá. Pessoal, para fechar, eu vou passar aqui para a Kátia. Se você quiser, Kátia, puder fazer uma oração para a gente ir encerrando hoje. Pode ser? Com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer e, no ato de gratidão, louvar pelo nosso país, pelo nosso planeta. Agradecer aos amigos espirituais, os benfeitores que nos amparam, nos impulsionam a nunca desistirmos de nos melhorar. Agradecer ao nosso amigo Nelson, que abre esse canal para que possamos bater um papo, conversar um pouco sobre tantas coisas que vão auxiliando e ajudando a nós e a outros. E em nome de Deus e de Jesus, que o nosso ano seja um ano de muita abundância espiritual. Que sejamos nós modelos para seguir o modelo maior que é Jesus. E que nós possamos, mesmo entre trancos e barrancos, evoluir, crescer. Gratidão pela oportunidade, gratidão aos amigos espirituais. E que Deus e Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, não só ao Brasil, mas também a todo o planeta e a Portugal. Que sejamos todos abençoados.
Que assim seja. Que assim seja, Kátia. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí conosco até agora. Não deu para ler todas as mensagens aqui, vi que tem algumas mensagens, mas, pessoal, obrigado por estar aqui mais uma vez. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.